Bom dia, gente, ou boa tarde ou boa noite. O professor Fábio, eu não vou poder estar com vocês na aula nesta terça-feira, que eu estou fora de São Paulo, numa atividade da própria Campus Sales, tá? Por essa razão, infelizmente, o professor não vai estar com vocês. De toda maneira, para que a gente não perca o conteúdo e continue o nosso plano de ensino, o professor vai gravar uma explicação da aula que nós teríamos nesta terça-feira e depois o professor vai dar umas atividades para vocês de fixação, ok? Qualquer dúvida, na próxima semana a gente senta e conversa, beleza? Então, bora lá? Tô parecendo um youtuber, né? Se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações, tá bom? Vamos na apostila, na página 18 da apostila. Aqui, ó, página 18, nós já vimos uma série de coisas sobre filosofia. Agora a gente vai numa aula mais de conteúdo. E veio até a calhar gravar esta aula, porque você pode vê-la, vê-la várias vezes, tá? Bom, a primeira coisa que eu quero que você saiba, e isso é muito importante, é quais são as condições para o nascimento da filosofia. Ou seja, o que estava acontecendo na Grécia Antiga, no século VII a.C., que propiciaram o nascimento da filosofia. Então, havia 4 condições muito importantes para o nascimento da filosofia. Vamos ver quais eram elas. Em primeiro lugar, a primeira condição para o nascimento da filosofia foram as viagens marítimas. Se você olhar para a Grécia, e aqui em cima, ó, aqui, ó, nós temos um mapa da Grécia. Tá vendo quantas ilhazinhas a Grécia tem? A Grécia tem uma parte no continente e depois muitas ilhas. Isso fez com que os gregos se desenvolvessem muito na navegação, porque para eles alcançarem todas as partes do seu território apenas e tão somente via barco. À medida que os gregos puderam os gregos desenvolveram a navegação, eles conseguiram ir mais longe, ver outros povos, outras pessoas e conhecer outras histórias. Na medida que eles conheceram outras histórias mitológicas, eles perceberam que as histórias que eles contavam não eram verdades. Então, à medida que eu conheço outras histórias de mitologia, eu percebo que, no fundo, a minha é mais uma história e não a única história. Então, as viagens das navegações, elas desmistificaram, e isso é muito importante, ó, vou até colocar em outra cor aqui, propriedades, elas desmistificaram o mundo e colocaram em xeque as histórias mitológicas dos gregos. Vamos colocar deixa eu pensar aqui, um verde, um roxo, ok? Isso é muito importante. 2. Outra condição histórica que contribuiu para o nascimento da filosofia, na verdade, é uma condição histórica que são duas coisas parecidas, é a invenção da moeda e a escrita. Então, a primeira, a moeda, permitiu que os gregos comercializassem com outros povos, e a segunda, a escrita, fez com que eles, os gregos, conseguissem adquirir um grau de abstração e generalização sem paralelo na história. A moeda e a escrita, ou seja, essas duas condições históricas, permitiram que os gregos pudessem evoluir seu pensamento e pudessem se abrir a outros povos. Aquilo que já vinha um pouco da navegação, com a escrita e com a moeda, ganhou um desenvolvimento sem nunca ter visto na história. Ok? Então, primeira condição, viagens marítimas. Segunda condição, moeda. Terceira condição, escrita. É claro que essas condições não são exclusivas, quer dizer, não é nesta ordem, primeira, segunda e terceira. Então, estas condições, viagem, moeda, escrita, junto com a quarta, que é a polis. Polis em grego significa cidade, daí vem a palavra política, aquele que administra a cidade, daí vem a palavra polícia, aquele que cuida da cidade. Então, polis, política, e polícia
na sua raiz, no grego, vem da mesma palavra, polis, cidade. As cidades gregas desenvolveram o que nós conhecemos hoje como a democracia. E a cidade grega, a qual era gestada de modo democrático, cada pessoa tem o mesmo poder de fala. Isso significa o quê? Que cada pessoa pode argumentar como melhor lhe convier para defender o seu ponto de vista. E assim, na assembleia, que ficava no centro de cada cidade, no caso de Atenas era a Praça da Ágora, cada assembleia votava a partir dos discursos políticos defendendo tais ou qualquer que seja a tese de distribuição de dinheiro. Então imagine o seguinte: você quer que constrói uma pracinha no seu bairro e a sua vizinha quer que constrói, sei lá, uma pista de skate. Quem vai se construir o que? A pracinha ou a pista de skate? Tudo dependerá da argumentação. E o poder de argumentação é o poder de racionalização, de abstração, que desenvolve, a argumentação desenvolve um poder de abstração. Okay? Então, quando nós falamos em condições históricas, olha aqui em cima, vamos trocar de cor aqui também. Quando nós falamos em condições históricas, eu vou pôr chuta aí. Qual cor? Azul. Você também falou azul? Quando nós falamos em condições históricas, nós estamos falando em não nessa ordem, mais uma vez, são 4 independente da ordem, tá? Viagens marítimas, moeda escrita e a polis, a cidade, ok? Professor, fiquei com muita dúvida, relaxa, semana que vem o professor começa a aula perguntando se alguém tem alguma dúvida. Aqui também, em síntese, vocês podem ver isso aqui 1000 vezes, eu assisti esse vídeo 1000 vezes, tá bom? Beleza? A filosofia é um período muito longo da história. Quando na primeira aula o professor falou que a filosofia tinha por volta de 2700 anos. Esse período é dividido em 4 grandes períodos, a filosofia. Então, o primeiro período da filosofia é chamado de filosofia antiga. Ele vai, olha o periodão, ele vai mais ou menos do século VII a.C. até o século V depois de Cristo. Então, se a gente juntar do século VII com o século V, isso dá mais ou menos 1200 anos. É muito tempo. Aqui não é à toa que esse muito tempo estão os principais filósofos neste momento. Se a gente pensar os 3 principais filósofos da filosofia, os filósofos mais famosos da filosofia, nós vamos ver que eles são da antiguidade, o Sócrates, o Platão e o Aristóteles, ok? E o professor, o que esse período defendia? Qual era a temática desse momento? Se a gente abrir qualquer livro de filosofia antiga, entre o século VII e V depois de Cristo, nós vamos ver que havia três temáticas muito comuns. Primeira, era uma preocupação muito grande com a natureza, com a physis. Por que a natureza é assim? Por que as leis são assim? As leis da natureza são assim? Por que as coisas tendem a ir num caminho? Você, por exemplo, nunca vai ver um copo desquebrar. Você nunca vai ver uma banana desapodrecer. Sempre há um ritmo, há uma linha para a qual, um ponto para o qual as coisas caminham. Por que as coisas são assim? 2, segundo tema, o homem. Qual a relação do homem com a sociedade, com a cidade mais especificamente? Nós somos mais uma unidade dentro de um aglomerado de pessoas, ou nós temos um sentido dentro desse aglomerado? Aqui por sentido, pense, por exemplo, num formigueiro. Os biólogos tendem a chamar o formigueiro como um organismo vivo, composto de diversas minúsculas e milhares de partes. Cada formiga é uma parte que compõe um organismo vivo. Então, se a gente pensar na nossa cidade,
O que o indivíduo é perante a sociedade? E o terceiro tema, que é muito comum na filosofia antiga, é qual é a exatidão do nosso conhecimento? Aquilo que nós sabemos, que nós conhecemos, essas coisas são o que são? Nós conhecemos as coisas tais como elas são? Os nossos conhecimentos são corretos? Okay? Então, retomando, filosofia tem 2.700 anos, é dividida em 4 grandes períodos, e o primeiro período que nós conhecemos é a filosofia antiga, que vai do século VII ao século V depois de Cristo. 3 grandes filósofos fazem parte desse momento, desse período, embora não sejam os únicos, há muitos filósofos na filosofia antiga, mas os mais importantes, os mais famosos, os que que influenciaram mais a nossa cultura são Sócrates, Platão e Aristóteles. Passando da filosofia antiga, nós entramos na filosofia medieval. A filosofia medieval vai mais ou menos do século V ao século XV, portanto 1000 anos. Veja que lá na antiga a gente tinha 1200 anos. Na medieval nós temos mais 1000 anos. Então aqui, juntando medieval e antiga, são 2200 anos de filosofia. Se a gente pensar que a filosofia tem mais ou menos 2700 anos, 70% da filosofia está entre a filosofia antiga e a filosofia medieval. Okay? O que marca a filosofia medieval? Basicamente o predomínio, a hegemonia do pensamento ou da influência da igreja cristã, do cristianismo. E aqui do cristianismo propriamente institucional, a igreja romana. Okay? Dois autores foram muito importantes nesse momento. O Santo Agostinho e o São Tomás de Aquino. Talvez vocês já possam ter ouvido pelo menos Santo Agostinho em algum momento. Opa, errei aqui, deixa eu fechar. Opa. O Santo Agostinho é muito importante, e o São Tomás de Aquino. São 2 filósofos que influenciaram muito. E o professor, se eu abrir um livro da Idade Média, o que eu vou encontrar? Você vai encontrar um esforço muito grande dos filósofos desse período em unir a razão com a fé, em harmonizar a razão e a fé. Santo Agostinho tem uma frase que eu acho fantástica quando ele está falando sobre a fé e a razão, e ele diz o seguinte: creio para poder entender, entendo para poder crer. Percebe? Creio para poder entender. Eu preciso da fé para compreender a Deus, e aí a compreensão está relacionada à razão. Mas eu preciso compreender Deus, preciso ter razão, usar a razão para ter fé. O que Santo Agostinho está querendo dizer é o seguinte: olha, a fé e a razão não são dissociáveis. Então essa temática é uma temática muito da Idade Média, quando se tenta unir a fé e a razão. Vocês podem procurar, isso não precisa ser católico, cristão. O Papa João Paulo II tem uma encíclica da década de 90, se eu não me engano 99, chamada Fides et Ratio. Fides et Ratio. E nessa encíclica, já no primeiro parágrafo, ele vai dizer o seguinte: a fé e a razão são como que 2 asas pelas quais o espírito humano se eleva a Deus. Ou seja, sem fé e sem a razão não é possível chegar a Deus. Quando o Papa João Paulo II, nessa encíclica, agora há 20 anos atrás, escreve isso, ele está retomando uma ideia que já existia há 1500 anos atrás na Idade Média. Tá bom? Idade Média, predomínio da igreja cristã, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e a união entre fé e razão. Tranquilaço? A Idade Moderna, ela vai mais ou menos ali do século XVI a meados do século XIX, e ela é conhecida, ela é muito famosa por ela abandonar toda perspectiva de fé, qualquer perspectiva de fé. O período considerado na modernidade é o período que nós chamamos de grande racionalismo clássico. A razão é tomada como assim a coisa mais importante da humanidade.
É a razão que explica tudo, é a razão que leva o homem ao domínio da natureza. Então, esse é um período muito racionalista, e o principal autor, o cara mais importante desse período foi esse serzinho aqui, ó, René Descartes. Ó, René Descartes. Não pronuncia Descartes. René Descartes. Locke, né, Locke, Hobbes, Rousseau e Kant. Então, se a gente olhar para a modernidade, nós teremos um período de extremo racionalismo. E acreditava-se que a razão poderia compreender o mundo, explicar o mundo, sem precisar de Deus ou de qualquer elemento externo ao mundo. Nesse momento é que nasce também a ciência moderna como nós a conhecemos, a ciência do experimento. Então eu vejo um fenômeno, crio uma hipótese para tentar explicar aquele fenômeno e experimento essa hipótese para ver se ela está correta. Tranquilaço? A filosofia contemporânea, que está ali em meados do século XIX até os dias de hoje, por ela ser um período que está mais próximo da gente, ela é mais difícil de ser definido. Há muitos autores, há muitos assuntos que nós estamos discutindo. O sentido mesmo da existência, e daí vem uma linha no século XX chamada existencialismo, o sentido da ciência, e se a gente pensar na Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica, se a gente pensar agora mais próximo da gente, as discussões do papel do homem, da mulher, da sociedade, dos gêneros. Então nós temos bastante autores nesse momento, sem muito definir quais são os temas desse período, tá bom? Mas alguns autores muito importantes que nós vamos precisar sabê-los. O primeiro dele é esse carinha aqui chamado Nietzsche. Então você tem esse monte de letra aqui para dizer só apenas Nietzsche. O outro autor é Friedrich Nietzsche. Tá? O outro autor é Michel Foucault. Esse é um autor, inclusive foi um professor no Brasil, tá, o Michel Foucault. O outro, Jürgen Habermas. Martin Heidegger. Maurice Merleau-Ponty. Karl Popper. Jean-Paul Sartre. Professor do céu, o que é isso, esses nomes? Relaxa, fica tranquilo, que aos poucos, tanto você ouvir esses autores, você vai se apropriar desses autores, tá bom? Então vamos apenas retomando o que a gente viu. A partir do que você estudou, é fundamental você ter em mente que a filosofia não aparece por mágica ou por um milagre. Como você viu, foram condições históricas que criaram a possibilidade de seu surgimento. E ao longo de mais ou menos 2.700 de história, a mãe de todas as ciências passou por várias fases e épocas. A gente viu 4. Filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea. Beleza? Depois de você ter visto esse vídeo, o professor vai dar uma atividade para vocês aqui no Classroom mesmo, ok? E a gente conversa na próxima aula, beleza? Valeu, obrigadão, abração.